Ele estava ali, sentado à mesa mais cara do restaurante mais luxuoso da cidade, rodeado por luzes douradas, taças de cristal e olhares de admiração. O nome dele era Marcelo Dantas. Um homem de negócios conhecido por seu império de tecnologia e pelo jeito frio com que tratava as pessoas. Para muitos, ele era um exemplo de sucesso, para outros, apenas um retrato da arrogância humana. Vestia um terno impecável, o relógio que brilhava mais do que as lâmpadas ao redor, e um sorriso de quem acreditava que tudo podia ser comprado, até o respeito. À sua frente estava Arthur, seu filho de apenas 12 anos. Um garoto magro, de olhar sereno e gestos lentos, que trazia no rosto uma doçura que o pai parecia não notar. Arthur era surdo desde o nascimento. Desde pequeno, aprendeu a observar o mundo com os olhos, a sentir com a alma e a se comunicar com o coração. Enquanto o pai falava com garçons, investidores e pessoas que jamais o escutavam de verdade, Arthur desenhava no guardanapo. Ali, em meio ao luxo e ao barulho abafado de risadas, ele criava mundos silenciosos, onde havia paz. Mas naquela noite, algo aconteceria, algo que mudaria para sempre a vida de Marcelo. O jantar era uma comemoração. O milionário acabara de fechar um contrato milionário e queria celebrar em grande estilo. Puxou o filho para a mesa como se o menino fosse um troféu para completar a foto perfeita. O problema é que, para ele, Arthur sempre fora um problema, um defeito de fábrica, como certa vez disse num acesso de impaciência. E enquanto esperavam o prato principal, o garoto, empolgado, tentou mostrar algo que havia desenhado. Era o retrato dos dois, pai e filho, de mãos dadas, cercados por um mar de corações e palavras escritas em sinais. Marcelo olhou o desenho, mas não viu o amor ali. Viu apenas o desconforto de ter o filho surdo mexendo em papéis diante de tantos olhares. Franziu a testa, respirou fundo e, sem pensar, disse alto o suficiente para a mesa ao lado ouvir. Guarde isso, Arthur. Você não entende que aqui não é lugar para essas bobagens? O silêncio caiu pesado. Arthur baixou os olhos. Não podia ouvir as palavras, mas as sentiu. As expressões no rosto do pai eram como facas. As pessoas ao redor desviaram o olhar. E o garçom, que se aproximava com o prato, congelou. A cena, embora silenciosa para o menino, foi ensurdecedora para todos. Arthur fechou o guardanapo, guardou o desenho no bolso e não comeu mais. Marcelo, incomodado, fingiu que nada havia acontecido. Continuou o jantar falando sobre lucros, negócios, viagens e metas. Mas, em algum canto da alma, algo começou a se mover. Uma sensação estranha, incômoda, que ele não soube nomear. Horas depois, já no estacionamento, ao se prepararem para entrar no carro, algo aconteceu. Um senhor, de roupas simples e rosto cansado, tentava acalmar a neta, uma menina cega que tateava o ar com as mãos, buscando o rosto do avô. Eles dividiam um lanche barato, sentado no meio-fio, rindo de algo que só eles pareciam entender. A menina, mesmo sem ver, sorria com um amor tão puro que fez o tempo desacelerar. Arthur olhou aquela cena e sorriu. Tocou o braço do pai, apontando discretamente para eles, tentando mostrar o que via. Marcelo, impaciente, respondeu: Vamos, Arthur, já é tarde. Mas o garoto insistiu. Puxou a mão do pai, gesticulou algo com as mãos, mostrando o coração e apontando para o velho e a neta. Marcelo suspirou e, sem entender direito o que o filho queria, parou e observou. O velho pegava cada pedaço de pão, molhava no refrigerante e levava até a boca da neta, com paciência e ternura. Era um amor tão simples, tão real, que contrastava com todo o luxo e frieza do mundo de Marcelo. Por um instante, o milionário sentiu algo que há muito não sentia: vergonha. O garoto surdo olhava aquela cena como quem via poesia. Marcelo, com os olhos fixos, viu algo que o desarmou completamente. O velho percebeu que estavam observando, sorriu
e acenou. Então disse algo, olhando diretamente para Marcelo. Ela não precisa ouvir para sentir meu amor, moço. A gente se entende pelo coração. Essas palavras, simples e gentis, atravessaram Marcelo como um raio. Ele ficou sem reação. Entrou no carro em silêncio. O som do motor, o trânsito, as luzes da cidade, tudo parecia distante. Dentro dele, um turbilhão. Lembrou-se das vezes em que evitou olhar o filho, das palavras impacientes, dos gestos ignorados, das tentativas de Arthur em se conectar. E pela primeira vez, sentiu o peso do vazio que o sucesso não preenche. Naquela noite, não dormiu. Ficou olhando o teto, ouvindo apenas o som do próprio arrependimento. No meio da madrugada, foi até o quarto do filho. Arthur dormia abraçado ao desenho que havia feito. O papel estava amassado, mas ainda dava para ver as duas figuras de mãos dadas. Marcelo ajoelhou-se ao lado da cama e chorou. Pela primeira vez, não como um empresário, mas como um homem que percebe que construiu um império sobre um coração ausente. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Aos poucos, Marcelo passou a tentar aprender a língua de sinais. No início, era desajeitado, errava tudo, e o filho ria. Mas aquela risada, mesmo silenciosa, era o som mais bonito que ele já ouviu. Cada gesto aprendido era um pedido de perdão. Cada olhar trocado, um recomeço. Sem que ninguém percebesse, Marcelo começou a levar Arthur aos mesmos lugares onde antes o escondia. Restaurantes, reuniões, eventos. Mas agora, não para exibir um filho perfeito, e sim para celebrar um filho real. Certa vez, em um jantar de gala, enquanto todos falavam de investimentos e lucros, Marcelo surpreendeu a todos ao usar língua de sinais diante de uma plateia inteira para agradecer ao filho por ensiná-lo a amar sem palavras. O silêncio que se fez naquela sala foi o mais poderoso de todos, e quando Arthur levantou-se e o abraçou, o tempo pareceu parar. Era o mesmo homem, mas com outra alma. O velho do estacionamento, meses depois, voltaria a cruzar o caminho de Marcelo. Desta vez, o milionário desceu do carro, foi até ele e agradeceu. Suas palavras mudaram minha vida. Eu aprendi que o amor não precisa de som, só de presença. O senhor sorriu e respondeu: eu não mudei sua vida, moço. Só lembrei o que você já sabia, mas tinha esquecido. Aquele encontro selou a transformação. Marcelo passou a financiar projetos de inclusão para pessoas surdas, criou uma fundação em nome do filho e começou a palestrar sobre empatia e escuta verdadeira. Mas para ele, o verdadeiro sucesso estava em algo simples. O momento todas as noites em que se sentava com Arthur e conversavam com as mãos, com o olhar e com o coração. Certa vez, em uma entrevista, perguntaram o que havia mudado tanto em sua vida. Ele respondeu: um dia, eu gritei com o silêncio. Hoje o silêncio me ensinou a escutar. O repórter se calou. E por um instante, o estúdio inteiro também ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que fala mais do que qualquer som. A história de Marcelo e Arthur se espalhou. Muitos se inspiraram, outros refletiram. E quem presenciou a cena no restaurante naquela noite nunca esqueceu. O homem que um dia humilhou o próprio filho surdo diante de todos agora era o mesmo que usava suas mãos para dizer "eu te amo" em público. A vida tem dessas ironias. Às vezes, o sucesso nos ensurdece para o que realmente importa. Às vezes, a lição vem através de um espelho que não queremos encarar, o reflexo de quem machucamos. Mas sempre há tempo de mudar, sempre há espaço para recomeçar, para trocar o orgulho por empatia, o silêncio frio pelo silêncio que acolhe. Marcelo descobriu que o verdadeiro luxo não é ter taças de cristal, mas um coração que escuta sem precisar de som. E talvez essa seja a grande lição de tudo. A vida fala o tempo todo, mas só quem silencia o ego consegue ouvir. Arthur cresceu, e anos depois, foi ele quem contou essa história numa palestra sobre inclusão.
Disse algo que ficou gravado nas mentes de todos que ouviram ou sentiram. O som pode falhar, a voz pode calar, mas o amor, quando é verdadeiro, fala de um jeito que o mundo inteiro entende. No final, a plateia ficou em pé. Muitos choraram. Marcelo, agora velho, estava na primeira fila, orgulhoso, com lágrimas escorrendo pelos olhos. O filho, do palco, olhou para ele e fez um gesto simples com as mãos. Obrigado. E naquele instante, tudo o que antes doía se transformou em gratidão. A vida havia dado ao milionário a mais preciosa das riquezas, a capacidade de ouvir o que não tem som, de enxergar o que não se mostra e de amar sem precisar falar. Então, se você chegou até aqui, pare por um momento. Pense nas pessoas que estão ao seu lado. Quantas vezes você deixou de ouvir alguém porque estava ocupado demais sendo ouvido? Quantas vezes o orgulho falou mais alto do que o coração? A vida pode mudar em um segundo e, às vezes, a maior riqueza está naquele gesto que ninguém vê, naquele abraço silencioso que diz tudo. Não espere perder para aprender a valorizar. Ame agora, ouça agora, seja presente agora. E se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Talvez alguém precise lembrar que o silêncio, quando é feito de amor, fala mais alto do que qualquer voz.